começar a falar de novo por causa da gravação. Gente, boa tarde a todos, primeiramente. Eu e a Vivian, nós somos tutores, né, de vocês, e a gente está aqui para falar um pouco, né, sobre a carta de apresentação, é uma oficina. A gente preparou um material curto que a gente quer mostrar para vocês o que seria essa carta. A gente vai mostrar para vocês uma carta de intenção, uma carta de apresentação, mas posteriormente a gente quer que vocês exercitem fazendo um. Mas por que a gente montou essa oficina? Daqui para frente vocês vão ver que muitas seleções para, às vezes, monitoria, estágio interno, intercâmbio, que mais? PIBIC, eles pedem para você fazer uma carta de intenção ou de apresentação, para você se apresentar, para você poder concorrer a essa vaga. E, assim, dentro do laboratório, que eu já vi de outras seleções, tanto já na pós-graduação, tanto ainda quanto aluno de graduação, às vezes eu vi que as pessoas colocavam assim, meu nome é fulano e eu quero muito essa vaga. E não é isso. Então, por isso que a gente montou essa oficina, para poder tentar mostrar para vocês qual seria o melhor caminho para construir uma boa carta de apresentação ou carta de intenção, para poder estar sempre sendo competitivo dentro das seleções que vocês participarem. Vivian? Isso aí, pessoal. É sempre bom estar preparado e é sempre bom ter essa noção. A gente já escreveu, a gente já participou de seleções, então a gente quer passar essa experiência para vocês. Eu vou iniciar agora a apresentação. Eu não vou estar vendo vocês, mas Tomás está aqui, ele vai ficar de olho em questões no chat, então vocês podem colocar dúvida que ele pode ir respondendo e qualquer coisa, abram o áudio e me interrompam, tá bom? Todo mundo conseguindo ver? Sim. Sim. Perfeito. Então, hoje a gente vai fazer essa oficina de carta de intenção. Meu nome é Vivian, eu sou doutoranda do programa de Clínica e Reprodução da Faculdade de Veterinária, e o Tomás é doutorando do programa de Higiene e Tecnologia de Alimentos. E a questão abordada é como elaborar uma carta de intenção, que, como foi perguntado no chat, sim, a carta de intenção é igual uma carta de apresentação, que muitos editais chamam dessa forma de intenção. E qual é a estrutura da carta? Deve ser uma carta escrita pelo candidato, quem está querendo a vaga, né? E geralmente é escrita digitada mesmo, né? Não precisa ser escrita à mão. Deve ser endereçada aos responsáveis pelo edital, e aí a gente vai lembrar lá da professora de redação, né? De estruturas de carta. Geralmente tem uma página, não é nada muito longo, e tem esse cunho dissertativo. Então, ela tem um modelo de carta, porque ela tem o destinatário, tem local, data, tem aqueles saudações, né, a quem interessar possa, o prezado professor, prezado coordenador, e aí você começa a dissertar, é um texto, e aí você dá a sua despedida e assina o nome. Então, assim, só para lembrar do modelo estrutural da carta. Tomás, se você quiser falar alguma coisa, pode interromper também, tá? Ok, pode deixar. O que não pode faltar numa carta de intenção ou de apresentação? A identificação do candidato. Isso é muito importante. Então, é igual quando a gente esquece de escrever o nome da prova, né? Não adianta nada. Tem que ter nome, formação, por exemplo, no caso de vocês, 5º período da graduação em medicina veterinária na Universidade Federal Fluminense. Então, sempre ter nome, formação, instituição.
E aí você vai falar um pouco da sua experiência acadêmica ou profissional. Ah, Vivian, eu não tenho nenhuma experiência ainda. Gente, tudo é experiência, tá? Você fez um estágio, você acompanhou alguém. E se você não tiver nenhuma, você está no primeiro período ou no períodos iniciais, não faz mal, tá? E aí, esse é uma das coisas principais, motivo de ordem profissional e intelectual que levaram a candidatar-se. Ou seja, por que vocês querem aquela vaga? E aí, esse é o ponto chave que eles vão olhar para saber quem realmente está interessado na área. Por exemplo, fosse uma vaga de homeopatia, eu ia falar, nossa, eu gosto muito dessa área, eu pretendo seguir essa especialização ao final da minha formação, eu estudo isso, eu leio os livros e eu gostaria de aprender mais. Então, assim, motivos intelectuais e profissionais que me levaram a me candidatar. O que deve ter, tá? Possibilidades de aproveitamento da vaga em sua atuação profissional. Foi como eu dei aquele meu exemplo ali. Eu vou querer me especializar nisso, então eu preciso ter uma experiência. Ou não, o interessante é fazer isso, mas você pode também querer fazer alguma coisa só porque você quer experimentar aquela coisa, sabe? Então, assim, você pode colocar isso na carta de intenção? Pode, mas cuidado para não ser mal interpretado, tá? Rapidinho, é exatamente isso que eu ia falar. Tem que ter muito cuidado quando a gente escreve essa parte, porque dependendo de como vocês colocarem, pode parecer que aquilo ali é a sua segunda opção, e às vezes pode até ser sua segunda opção, mas você não pode explicitar isso para a banca que está lendo. Você tem que colocar, eu quero testar isso porque eu nunca fiz, mas você nunca pode depreciar aquela vaga que você está concorrendo. Você tem que tratar aquela vaga como se fosse a melhor coisa que você pudesse conseguir, o melhor local, mesmo que talvez aquilo não seja o que você queira tanto. Às vezes você lá até descobre, você gosta e você vai gostar da área, mas tem que ter muito esse cuidado se não for aquela coisa assim, aquela vaga 100% dos sonhos, que o olhinho brilha na hora de escrever, para você não depreciar essa vaga que você está concorrendo. Isso aí, gente. E assim, como o Tomás falou, você quer aquela vaga que você está se inscrevendo, eu acredito que queira. Vai escrever uma carta de intenção, agarra como se fosse a última vaga do mundo, tá? E aí, a gente trouxe uma atividade para vocês. Eu gostaria que o Tomás falasse um pouco dessa atividade. Pode ser, Tomás? Sim. Então, gente, como eu botei aqui o e-mail, só que na verdade eu criei um forms. O que é? A gente criou várias situações hipotéticas. A gente vai fazer igual acontece normalmente. Eu estou procurando aqui oficina. Cadê a carta? Carta de intenção. Estou procurando o link aqui. A gente vai fazer igual acontece normalmente, muitas vezes em seleção de monitoria ou de alguma coisa assim. Eles dão um tempo para vocês redigir uma carta. Pode passar, Vivian, por favor? E nessa carta, deixa eu só fazer um negócio aqui no formulário. E nessa carta vocês vão fazer para a gente como se vocês estivessem concorrendo a uma das situações que a gente colocou a seguir. Deixa eu só... Isso aí, pessoal. Pode procurar aí, Tomás. A proposta, então, é fazer um treino, uma atividade com vocês. Não fiquem preocupados, nem tensos, mas é só para vocês treinarem mesmo e fixarem esse conteúdo. Então, a proposta é vocês redigirem uma carta de interesse e aí a gente colocou aqui umas áreas disponíveis. Aí tem a clínica médica e cirúrgica de pequenos animais, por exemplo, um estágio no VET, diagnóstico por imagem, patologia clínica. Se fosse na Fazenda Escola Cachoeira de Maracu, as áreas disponíveis são bovinocultura, ovinocultura. Se fosse no Departamento de Tecnologia de Alimentos, tecnologia
de produtos de origem animal, controle microbiológico ou controle físico-químico. Eu sei que muitos de vocês ainda estão no meio da faculdade, não conhecem muito, mas é interessante até vocês pesquisarem no site da coordenação a ementa da disciplina. Isso é uma boa dica para escrever uma carta de intenção, tá? E também tem a área de saúde coletiva, que tem epidemiologia veterinária, sanidade avícola, doenças infecciosas, parasitárias e saúde pública. É com você, Tomás. Então, eu coloquei também mais uma que me perguntaram, que é do intercâmbio. Isso. Passar um ano em universidade europeia. Aí, por que a gente fez isso? Porque não adianta nada a gente falar aqui para vocês como é ficar falando, mostrando um monte de coisa, só lotando vocês com as coisas, sendo que o mais importante é que vocês exercitem esse desenvolvimento dessa escrita, dessa apresentação. Vivian, volta lá na parte da estrutura, por favor. Então, eu coloquei aqui um formulário que vocês vão poder estar escrevendo uma carta para qualquer um desses exemplos, ou às vezes até mesmo uma carta, se vocês estiverem concorrendo, vamos supor, vai ter uma vaga para tal local agora, eu vou ter que escrever uma carta, se alguém está fazendo para isso. Vocês podem também botar essa carta lá no espaço, que a gente vai vai corrigir, vai olhar e vai dar um feedback no e-mail para cada um de vocês, falando, tá muito bom, olha, melhora isso, ajusta aquilo para tentar ajudar vocês ativamente nessa escrita, né? Fazer com que vocês possam melhorar. Aproveitando, Tomás, você colocou um forms aí para eles no chat, foi isso? Coloquei. Tá, é que eu não estou assistindo. Gente, quem tiver alguma dúvida, pode abrir microfone, pode falar no chat. Eu estou deixando aqui essa tela, que é basicamente o que não pode faltar. Vocês podem printar. Alguém tem alguma dúvida? A gente vai dar um tempo para eles, Tomás? Sim. Alguém quer falar alguma coisa? Como é que vocês querem fazer? Aproveitem agora, vamos dar 10 minutinhos para eles. No meu celular aqui são 5h18. 5h28, tá? Porque tentem fazer em 10 minutinhos e depois que eu queria mostrar para vocês aqui no Meet mesmo, que dá para eu compartilhar minha tela, algo sobre currículo. Porque perguntaram sobre currículo e é sempre bom vocês começarem desde cedo. Exato, aí a gente aproveita. Pode ser, pessoal? Coloquem ok aí. Às 5h28 a gente começa com o currículo. Eu vou ficar em silêncio para vocês concentrarem. A gente, enquanto a Vivian vai estar falando as coisas do currículo, eu vou estar dando uma olhada no que vocês colocaram. Só que aí, claro que a gente não vai expor ninguém, não vai falar, fulano falou isso, fulano falou aquilo, mas eu vou dar uma olhada rápida e no final eu vou fazer um apanhado geral, só que depois vocês ainda vão receber o feedback individual no e-mail de vocês. A gente só pede um pouquinho de tempo, né, para a gente poder fazer com calma e tal. Gente, ali no Forms, para escrever a carta de intenção de acordo com a situação escolhida. Tem que ser necessariamente que vocês apresentaram aqui e dizer qual é, mas eu só digo qual é antes, Vivian. Eu Pode tô falando ser. Tava mudo. Não, que eu estava falando estava mudo. Luana, eu acho que você gosta de cavalo, não é? Gosto, mas eu queria fazer para anestésio no VET. Então pode ser também, pode ser para anestésio. Aquilo ali foi só para... Só exemplo. Só exemplo. Qualquer coisa, se vocês estão pensando em alguma seleção assim, quando voltar o presencial, eu quero ir para anestésio ou para qualquer coisa, vocês podem fazer também.
Não, beleza. Eu só coloco em cima antes de escrever a carta. Isso, você coloca assim, por exemplo, a seleção de estágio no setor de anestésio. A seleção de estágio. Tipo assim, ó, tá vendo esse modelo aqui na tela? Você pode colocar assim, a coordenação de estágio do VET, porque ele vai ser seu destinatário, né? E aí você pode botar o setor de anestesia. Aí começar, nananana, começar com identificação, formação, instituição, experiência, motivo, Tá bom. Obrigada. nada. Gente, uma coisa muito importante, lembrem sempre, por essa estrutura dissertativa, lembrem-se de dividir nos parágrafos bonitinho, então você se identifica, a experiência, outro parágrafo, os motivos, outro parágrafo. E no final... Então, mas vai dar para fazer isso no Forms aqui? Dá. Eu botei espaço. Deixa eu até olhar lá, porque eu tinha colocado espaço para poder... Não estou conseguindo, não, por parágrafo. Deixa eu abrir aqui. Espera aí, rapidinho. Eu acho que está em linha, não está em parágrafo. Resposta em uma linha só. Tomás, vê se tá resposta curta ou resposta longa. Mudei, gente, corrigi. Desculpa, gente, perdão mesmo. Entra no link de novo, gente, que vai dar para fazer. Copiem o que vocês já escreveram e dão um parágrafo, para não perder. Acontece, né, gente? Essas coisas de online. Quem Eu for vi que acabou. agora eu coloquei o nome deles em resposta longa e a carta de intenção em resposta curta. Vocês podem ir tirando dúvidas ao longo do exercício e quem quiser tirar dúvidas sobre qualquer outra coisa, fiquem à vontade também, tá, gente? A gente está aqui. Oi, fala assim, preciso falar a quem... Tem que falar assim, quem se interessa antes de se apresentar. Por exemplo, para o setor de estágio do VET, ou então para o setor de estágio da Fazenda Escola, Cachoeira de Macacu. Quietinha. Pode voltar lá, Tomás, rapidinho. Vou tirar um print ali. Obrigada. Começou a chover aqui também, Tomás, mas já tá mais tranquilo. Aqui parou agora. É a mesma nuvem, chegou aí? Seis minutos, hein, pessoal? Não é para apressar ninguém, não. É só para ser uma coisa simples e vocês treinarem.
Enquanto eu estiver falando de currículo também, quem quiser continuar fazendo, vai olhando. Coloca sim, Amanda. Pode colocar a data também. Tomás, você está vendo as respostas? Já tem alguma resposta? Peraí que eu tô aqui aberto. Não, ainda não tem nenhuma, não. Quem quiser guardar o link do formulário para fazer depois também, fiquem à vontade, porque como o Tomás falou, a gente vai ler e vai responder por e-mail para vocês, tá? Oi, Isadora. A gente tá gravando sim e a gente deve colocar no Instagram da gente. Eu vou colocar o link aqui, vou te mandar o link do formulário e vou. Então, nesse link, a gente deu algumas situações ali na frente, que era, por exemplo, um estágio no VET, um estágio na fazenda, um estágio nos departamentos, ou então alguma vaga que você queira para você poder escolher essa vaga e você fazer um modelo de carta no formulário, que aí a gente vai corrigir e depois você vai mandar para o e-mail para ver como que vocês estão escrevendo, se está ok. Resumindo, basicamente, falar correndo sobre carta de intenção. Nela, você vai se apresentar, vai botar aqui, mas aí você bota para quem você está endereçando essa carta. Logo depois, você se apresenta, aí você vai falar: meu nome é Isadora Teixeira, sou aluna do curso de graduação em Medicina Veterinária do período X da Universidade Federal Fluminense. Aí você pode colocar tudo que você tem de experiência profissional e acadêmica, e se você não tem, você pode falar que você não tem, mas você tem disponibilidade, tem vontade de aprender. E por último, você coloca os motivos que estão fazendo você querer concorrer àquela vaga, por exemplo. Igual a Vivian falou de homeopatia. Ah, eu quero uma vaga de homeopatia, é porque eu estudei homeopatia, ou então eu participei de um estágio. Posso melhorar? Pode sim, pode sim. Pode melhorar uma que você já fez e ver o feedback. Tem isso também. A gente deu aqueles exemplos ali só para ter só para não ficar, só para quem não tiver ideia ter uma ideia, mas se você tem uma carta, se você, ou então se você vai fazer igual, teve alguém falou que foi para o intercâmbio, a menina veio perguntar do intercâmbio para gente, se quiser falar também, botar a carta como se fosse para o intercâmbio, pode mandar também que a gente corrige. Aí seria endereçada, por exemplo, para a faculdade que você quer fazer o intercâmbio. Universidade de Oxford, aí fala, você se apresenta, tal. É óbvio que aqui você vai fazer em português, mas se for para alguma, você vai ter que traduzir, né? Principalmente a gente pede para fazer no inglês, que é a língua que todo mundo entende, né? Já tem alguma resposta, Tomás? Tomás? Ai, de novo, tem uma. Que susto, achei que eu tivesse caído. Gente, eu vou tirar aqui a apresentação. Alguém quer tirar print? Lembrando que está gravado, mas se alguém quiser tirar print, pode escrever aí no chat ou me abrir o microfone e falar para mim. Senão, eu vou tirar a apresentação, ok? Tomara que alguém escreveu alguma coisa no chat. Não. Tá. Tava lendo a resposta lá, passando o olho.
Gente, primeira coisa, antes de Vivian começar a falar de currículo, só vou falar uma coisa rapidinho. Primeira coisa de currículo, a pastinha dos certificados, né, Vivian? Exato, mas hoje em dia eu tenho uma pasta física, né? Porque antigamente eu imprimia tudo, e eu já tenho uma pasta no Google Drive, Ah, e eu eu também. coloco os certificados lá. Essa organização é essencial, mas não acumulem certificados a universidade inteira e façam seu Lattes só depois. Não façam isso. Isso vai ser muito trabalhoso depois. Então, o que é Lattes, né? Eu estava falando de currículo e falei de Lattes. Tem uma plataforma do CNPq, que é o currículo Lattes, né? A plataforma é Lattes, que geralmente é o que pedem para o currículo que pedem, o currículo Vitae ou o currículo Lattes, que é a mesma coisa. Você também pode fazer um currículo com um modelo livre, mas você apresentar esse currículo já mostra que você é uma pessoa que está inteirada nas tecnologias, nas empresas de fomento, né? O CNPq é uma grande empresa, uma grande instituição de pesquisa e fomento. Então, assim, vamos lá, só para concluir. Alguém tem alguma dúvida de carta de intenção? Alguém vai guardar o formulário para fazer depois? Aproveitem e peguem o formulário, tá? Agora eu vou falar um pouquinho. Eu estou esperando as dúvidas, vou esperar 2 minutinhos. Pode escrever ou pode abrir o microfone. Aí, como eu gosto um pouquinho de história, o nome de plataforma Lattes, gente, é porque o CNPq, as plataformas dele, ela tem nome de pesquisadores brasileiros. Então, tem, por exemplo, plataforma Carlos Chagas, para Carlos Chagas. E Lattes também foi um pesquisador brasileiro. É importante, e por isso que tem esse nome. Aí a gente fala currículo Lattes, por isso. E lá dentro tem essa opção de fazer o Vita e tem várias coisas para fazer lá dentro. Para quem não conhece, eu vou colocar o link aqui da plataforma, tá? No chat. Essas coisas é para vocês irem clicando e favoritando no computador, tá? Para ter sempre acesso. Só uma resposta, Tomás? Não, já tem várias. Ótimo, beleza, pessoal. Muito boa a participação de vocês. Vou falar aqui bem breve do Lattes, mas só para vocês terem uma noção, tá? Então, esse é o site que vocês entram, que eu botei no chat, é essa página aqui. Quando vocês entram nessa página, vocês podem buscar currículo, então pode colocar o nome todo de uma pessoa e vocês vão achar o currículo dela. Vocês podem cadastrar novo currículo, quem ainda não tem. Quando eu vou acrescentar alguma coisa ao meu, eu aperto aqui em atualizar currículo. Aí eu caio logo nessa página aqui, que eu boto o login, que geralmente é o CPF, e senha. Aí aqui entra no meu currículo. Aqui tem um endereço para acessar, então, assim, às vezes, em algumas seleções online, eles não pedem nem o PDF do teu currículo, eles pedem esse endereço aqui, ó. Então, vocês vão e colocam. Eu atualizei o meu hoje, ó, porque eu vou ter que entregar no doutorado, lá no seminário de acompanhamento, o currículo tem que estar sempre atualizado. E aí, tem várias abas, tá? Tem dados gerais que vocês começam por aí. Vivian, eu não tenho nenhum certificado para colocar. Não importa. Já cadastra e já coloca a sua identificação, que é o teu nome, teus dados, endereço, os idiomas que você fala. E aqui não preciso ter curso de idioma. Eu posso falar se eu entendo o inglês, o espanhol, que eu tenho uma noção. Aqui tem a formação. Vocês também já podem fazer essa parte, formação acadêmica. Aí vocês colocam graduação, medicina veterinária em andamento. Atuação.
é atuação profissional, e aqui não é só atuação depois de formado. Muitas coisas como monitoria, iniciação científica, a gente já coloca em atuação profissional, porque eu coloco Universidade Federal Fluminense. Aí eu vou colocar a atividade lá. Tem as opções, monitoria, iniciação científica, tá? Projetos de pesquisa, isso geralmente é quando você tá criando, envolvido mesmo no projeto. Produções, essa parte é bem interessante. Então, quem já publicou artigo... Então, a menina pediu isso que ela pediu, Vivian, para a gente falar sobre como coloca nessa parte de produção. Beleza. Então, ó, aqui tem algumas opções. Artigos completos, quem já tem artigo com algum grupo, artigos aceitos. Eu vou no que a gente mais faz quando a gente está na faculdade. Tem também, ó, trabalhos publicados em anais de evento, mas geralmente na faculdade a gente faz isso aqui, ó, apresentação de trabalho e palestras. Aí eu aperto aqui. Aí, aqui hoje eu incluí um, por exemplo, eu vou aqui e incluo um novo item. E aí, aqui tem a natureza do evento. Por exemplo, eu apresentei um pôster no congresso. Aí eu vou colocar aqui, congresso. Eu vou colocar o título do meu pôster, do meu trabalho, o ano e quem foi apresentado, se foi no Brasil, qual idioma, o meio de divulgação. Aí tem aqui impresso, que é tipo pôster, né? Mas a gente não está tendo isso nesse momento. Então, geralmente, eu estou colocando, ó, meio digital, tá? Pode ser nos dois, ó, impresso e mídia eletrônica. Aqui não precisa preencher, mas se tiver algum site que o trabalho está, você pode preencher. Você pode escrever, selecionar se aquele é um dos trabalhos mais importantes da sua carreira, e aí ele vem com um detalhe especial no currículo. Você coloca o nome do evento, quem organizou o evento, por exemplo, nome do evento. Semambra. Não bota só Semambra, tá, gente? Pega lá no certificado e bota o nome todo. Não sei, número tal, semana acadêmica, Américo, Braga. Aí você vem aqui na instituição. Faculdade Veterinária, Universidade Federal Fluminense. Local, Niterói, Rio de Janeiro. E aí, cidade de Niterói, né? A instituição promotora pode ser não só a Universidade Federal Fluminense, mas você pode botar o diretório acadêmico da Faculdade de Veterinária. E aqui, em local, você pode botar Faculdade de Veterinária Universidade Federal Fluminense, tá? Isso é muito aberto, tá, gente? Mas, assim, dá para fazer bonitinho. Aí, você vai colocar os autores, você vai escrever o teu nome. Ai, caramba. E se você nunca escreveu, você vai ter que acabar botando incluir novo. Aí você vai botar teu nome completo. E aí ele mesmo já vai te dar sua citação, ó, seu último nome com suas iniciais. Aí você vai e confirma. Aí você pode fazer isso várias vezes até ter todos os autores. As palavras-chave do trabalho, que geralmente, se você não colocou nenhuma, você vai sempre botar incluir nova. A área também, você sempre vai colocar incluir nova. Por exemplo, um trabalho de clínica. Aí eu coloco aqui. Clínica. Aí já vem algumas opções. Eu boto, ó, clínica veterinária ou clínica médica de cães e gatos. Isso daqui eu geralmente não boto. Eu não boto. Dali para baixo eu não preencho, não. Eu também não. Aí você vai para baixo não preenche. Salvar e pronto, vai estar lá no teu currículo. Isso daqui, gente, é bem didático e bem intuitivo, como fala o pessoal de computação, né? Aqui em produção técnica tem outras coisas, que assim, você pode ser um empreendedor e produzir um produto. Isso que eu queria falar com eles, Vivian, que tem até professor que às vezes preenche isso errado. Produção bibliográfica, artigo, toda essa parte que a Vivian fez aqui com a gente é relacionado a uma pesquisa. E ali tem patente, que seria produção técnica, e tem aquela educação e popularização de ciência e tecnologia. Isso. Tá, artigo aqui também. Só que nessa parte aqui, artigo, são artigos voltados para divulgação científica.
Como, por exemplo, se você pesquisou você fez um trabalho, principais bactérias que acometem o sistema urinário de cães em Niterói, vai entrar em produções. Aí agora, se você fizesse um trabalho, conscientização dos tutores sobre as principais bactérias que acometem o sistema urinário de cães, ela já entraria nessa parte de popularização de ciência e tecnologia, porque é uma coisa mais extensionista. Sabe o que eu faço, Tomás? Eu nem sei se tá certo. Porque, gente, eu nunca fiz curso de como preencher o Lattes. Eu fui fazendo intuitivamente. O que eu faço? Quando eu apresento sozinho ou com algum grupo algo em congressos, tudo, trabalho produção científica mesmo, eu boto em produções, bibliografia. Mas, por exemplo, eu já fui convidada para participar do projeto de ensino de reuniões clínicas e eu dei uma palestra para os alunos. Aí isso eu coloco aqui, nessa apresentação de trabalhos de palestras, entendeu? Porque foi uma aula que eu dei. Entendi, rapidinho, só respondendo a Gerlaine. A parte da ProEx você vai preencher 2 vezes. Você vai preencher em produções, em apresentação de trabalho, porque você apresentou o trabalho, não é? E você vai apresentar também em trabalhos publicados em anais de eventos, porque tem a publicação dos anais de eventos da semestre. Então, você pode colocar 2 vezes, porque você vai ter que você apresentou o trabalho, mas o que a gente faz normalmente para comprovar esses certificados, a gente pode tirar a primeira página do resumo ou a primeira página do artigo. Por exemplo, quando a gente tem artigo e vai ter que comprovar esse currículo depois, a gente coloca a primeira página do artigo, que lá no cabeçalho tem todos os autores, para poder colocar. Aqui no caso, igual a Vivian colocou aqui, anais. Ali vocês estão vendo que está aparecendo um DOI, que é o DOI, que é o Digital Object Identifier, que é o... É a identidade do artigo. É a identidade, isso. Se você colocar só o DOI ali, ele preenche isso tudo sozinho para a gente. Só que não são todas as publicações de eventos que têm esse número. Artigo, normalmente, todos têm. Tanto é que se você pegar um artigo e jogar ali, por exemplo, se eu pegar um artigo da Vivian e jogar no meu, o Lattes não deixa nem eu passar, porque ele vai falar, seu nome não está nessa publicação, porque ele já consegue entrar e preencher sozinho. Aí o da semestre, que a Vivian entrou aqui, o que você vai preencher? Qual é a natureza daquela apresentação? Agora tem que ver se trabalho completo ou expandido, que eu não estou lembrando de cabeça. Mas você coloca como resumo, aí você vai colocar o título aqui, ações de extensão, o ano, e aí vai descendo. Ali você marca como meio digital, onde está, e você vai procurar no site da Semestre onde está o link da sua apresentação para colocar aqui. Aí você vai colocar o link aqui, onde a Vivian está. Aí depois o evento. Você pode colocar como nacional, porque a UF é uma universidade federal, então seria um evento nacional, e o nome do evento. Aí, por exemplo, essa semestre, a 30ª semana, 30º semestre, cidade do evento Niterói, o ano, aí título dos anais do eventos. Anais da semestre 2017. Eu estou chutando isso que eu não lembro de cabeça agora, nesse momento. Aí, volume não precisa botar, fascículo não precisa botar, essa série... Fascículo é igual a número, tá, gente? Isso, gente. Porque, por exemplo, fascículo é assim, tem o volume 20, vamos supor, uma revista que o volume dela é o volume 20, que é do ano 2020. Aí ela pode ter 12 fascículos, ou seja, ela é uma revista que tem fascículos mensais. Ela pode ter 6 fascículos, ela tem fascículos semestrais, pode ter 3, pode ter 2. Aí é isso. Nome da editora não precisa colocar, e cidade da editora também não precisa colocar. Aí você já pula para os autores e coloca todo mundo na ordem.
Esse ISSN é tipo o código da revista ou do anal, dos anais. Nem todo mundo tem, mas as revistas geralmente têm, tá? Autores, palavras-chave que já estava lá no teu trabalho, aí a área e pronto, salvar. O que você acha disso que eu faço, Tomás? De colocar as palestras que eu dei em educação. Você acha errado isso? Não, não. É porque eu gosto de diferenciar quando eu vou apresentar um currículo. Porque uma coisa sou eu ter feito uma produção científica, outra coisa sou eu tendo dado uma aula, sabe? Isso conta diferente. Um lado é o seu lado pesquisador e o outro é o seu lado acadêmico. Aí, outra coisa que vocês usam muito também, gente, é eventos. Então, aqui é participação em eventos, então, congresso, tudo, participação, ou organização. Por exemplo, quem ajudou aí na organização da Semambra, aí pode colocar aqui. Orientações é se vocês foram orientadores de alguém, né? E citações é se os seus trabalhos, seus artigos foram citados. Alguém quer explorar alguma parte? Eu queria mostrar para vocês também, ó. Aí tá, preenchi tudo isso. Como é que eu faço para enviar? Aí eu coloco aqui exportar. Aí eu boto confirmar e ele pode me dar um currículo resumido, um ampliado, um completo. E aí eu boto confirmar, ele já faz o download para mim. Então, isso é ótimo. Geralmente vem o Word, geralmente eles pedem em PDF, você salva em PDF e manda. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Vivian, aqueles eventos PUF nas praças ou projeto de extensão, eu coloco como aí? Em eventos também. Eventos de eventos? Participação de eventos. Deixa eu até entrar, eu tenho UF nas praças, deixa eu entrar aqui no meu, só para eu... Rapidinho, mas está em participação de eventos, sim. UF nas praças? É um projeto de extensão? É um que teve quando teve aquele problema no passado da balbúrdia, que aí foi todo mundo para as praças, aí eles cadastraram. Aí, provavelmente que das ações, aí cada local levou, coloca em participação de eventos. Tá aqui, UF nas praças. Isso, aí vai colocar participante, o nome do evento. Gente, e outra coisa muito importante. Então, esse do participante é para quando você apresenta alguma coisa. Desculpa. Por exemplo, o UF das praças, se você apresentou, e você tem que ter o certificado que você apresentou. Lá no certificado tem que ter assim, ó, Luana participou do evento UF nas praças com o trabalho tal. Porque se você botar participante, ali embaixo vai pedir o título da sua apresentação. E, por exemplo, às vezes quando a gente vai fazer, vai para congresso, às vezes a gente não leva nada. Não é o ideal, mas vocês podem participar. Sempre que vocês puderem ir em congresso, vão, e sempre que puderem levar um trabalho, levem também. Mas aí, se você for apresentar trabalho, coloque em participante. Se você só for ouvir, você coloca como ouvinte. Então, aquele certificado de estágio no hospital vem como extensão. No final, são esses você pode colocar. E agora você me pegou. O quê? Eu não ouvi. No hospital, ó, certificado de estágio no hospital vem como extensão também. Fiquei com dúvida de onde. Eu boto assim, ó, atuação. Ai, tá chique. Atuação profissional. Ai, não tô aqui, enquanto você vai aí, rapidinho, essa participação no projeto de extensão, você foi bolsista, Gerlaine? Você que fez o projeto? Então, você pode colocar, tem ali na aba também de projetos, tem projetos de extensão. Quando você clica ali, tem projetos de extensão. Aí você vai incluir um novo item e descreve o projeto. Isso é se você fez parte do projeto. Quando o professor te coloca lá naquele documento do projeto, você pode colocar aqui. Você é bolsista. Aí, esse certificado, ele... Por exemplo, se o evento for a ação de extensão, você vai colocar em organização de evento
em participação em projeto de extensão e também em vínculo. O certificado da semestre você tem que pedir para o seu orientador, para quem é o responsável, que manda. Ou então, se ele não tiver mais, você pode entrar em contato direto com a ProEx. O meu eu pedi, porque eu demorei. Vocês viram como eu faço aqui, gente? Eu boto atuação. Ai, de novo. Atuação profissional. Aí tem aqui os lugares. Aí eu tenho Hospital Universitário VEC, né? Aí eu tenho aqui, ó, em 2015 eu fui estagiária. Em 2018 eu fui residente. Em 2019 eu fui voluntária lá no setor de homeopatia. Então aqui eu posso colocar como vínculo, sabe? Eu botei aqui estágio supervisionado, enquadramento estagiária, carga horária, período. Aí eu até botei outras informações, onde eu fiz, quem me supervisionou. Mas assim, o currículo lá que ele te dá essa infinidade de possibilidades, né? Aí no projeto de extensão aqui, ó, durante a faculdade eu participei de 2 projetos. Aí eu tenho aqui, por exemplo, o GFEL, que foi criado na minha época, que hoje em dia se transformou no grupo de pequenos animais, né? Eu coloco o nome, a descrição, qual é a situação, já foi concluído, quanto tempo durou, sendo que eu tenho certificado de tudo isso, tá, gente? Então, essa é uma coisa bem importante, a gente ter essa comprovação. Nem todos os lugares pedem currículo comprovado, mas isso é parte da ética e da honestidade, né? Então, é isso que perguntaram, exatamente, Thaís. Tem que ter comprovação de tudo, porque, por exemplo, para estágio agora, vocês não vão precisar tanto de comprovação. Eles meio que, assim, só pelo que você manda do currículo, eles mandam. Mas, por exemplo, numa seleção da residência, numa seleção de mestrado, eles olham e vão conferindo item a item, entendeu? Para ver se está tudo batendo, e o que vale são os certificados. Porque acontece igual teve esse ano, eu acho, com o ano passado, esse ano, com aquele ministro da Educação, que nem foi ministro da Educação, que colocou que tinha doutorado, aí depois ele mudou que só tinha terminado os créditos, sendo que a gente só vira doutor mesmo depois que defende a tese. A parte mais importante do mestrado e do doutorado é a dissertação e a tese. Ele só fez... Ele não precisava ter feito isso, gente, porque, olha, eu gosto que eu estou no doutorado, mas não tem exatamente. Final aqui, não sabe? tem final. Mas é porque ele saiu antes, ele não terminou. O termo conta, o termo de compromisso conta como confirmação. Mas o melhor que vocês podem fazer é sempre no final dos estágios pedir uma declaração do local. Até mesmo... Isso que eu ia te perguntar, Tomás, vocês têm algum modelo dessa declaração? Porque às vezes o profissional mesmo pede modelo para gente. No site da coordenação tem, né, Tomás? Aquele termo... Não, mas é outro. Eu sei o que ela está falando. É que tem professor que pede para dar um modelo assim da declaração. Ao invés de pedir para a gente entrega, não tem modelo. Eu posso até ver, que eu nem sei se eu tenho mais aqui, porque eu já fiz um. Mas você pode pegar e jogar na internet e só adequa os dados para você, algum modelo assim, porque não tem modelo. E se o professor, se ele está pedindo para você entregar, então ele assinaria qualquer modelo, né? Porque, assim, a gente tem que separar o que é para coordenação, que é o que a Vivian falou, que ele tem que assinar aquele modelo que vai para a COS, para a comissão de estágio, que vai contar a carga horária da disciplina, por exemplo, 60 horas. Esse é o modelo da coordenação. Só que tudo que vocês fizeram ao longo da faculdade, eu duvido que alguém fez só as 60 horas. A gente faz muito mais. Você participa de uma monitoria, precisa de 60 horas. Mas se você pegar o certificado, ele tem 400 horas, não é? E isso ajuda a gente lá na frente. Porque a coordenação, ela pega só um pouquinho do que eles fez para ver o que estão fazendo a mais. Mas a gente precisa, para o currículo, é sempre bom ter a carga horária total. Então, nessa situação, vamos lá. Para apresentar para a coordenação, você vai no site da coordenação, igual a Vivian. De que vocês estão falando? Estágio?
Estágio, qualquer coisa, eu acho, que tem professor que não, que pede. Não, Tomás, eu não tô falando nem do professor, não. Tipo, estágio. A gente tá fazendo estágio em outra clínica. E aí Clínica. eu já contei as minhas horas pra hora complementar lá que da coordenação pede. Só que eu faço além disso, todo mundo faz. E aí, essas horas, eu montaria uma declaração, o estágio ia assinar e eu quero saber como eu faço para isso computar futuramente. Então, minha dúvida... Estágio externo não obrigatório. Se você tendo esse termo de compromisso assinado, isso é um certificado, é um comprovante. Aí você vai poder contar para a sua vida futura. Isso é um comprovante. Não, mas aí o que eu ia perguntar, você fez esses trâmites na coordenação antes de começar o estágio, Luana? Não, tem alguns sim, outros não. Então, todos os que você fez o trâmite antes na coordenação, você pode pegar lá, ali onde a Vivian estava, e vai abrir, ó, o termo de compromisso, aí você vai entregar isso, e no final, volta lá no site depois, Vivian, só para poder ver o outro documento. Depois desse documento... Tem um plano também, né? Para entregar, que é para ela ver termos de atividades complementares aqui no acesso rápido. Ah, tá. Tá vendo aqui? Ó, desce aqui? Não, cadê os documentos daqui? Aqui, ó, relatório. Aqui, Luana, você vai pegar aqui, iniciação profissional, o que você fez, aí o estágio que você tem documentado com termo de compromisso, você vai preencher isso tudo e vai dar para o seu supervisor assinar. Mas eu não sei se tudo bem. Alguns desses eu já até fiz, mas eu queria saber, tipo, os que eu não fiz o termo de compromisso, tem como eu computabilizar, tipo, lá no futuro com a declaração só? Não. Para a vida tem, para a coordenação não. Não, mas para a vida, não é para coordenação. Ah, para a vida sim, sim. É só você fazer um modelinho, pegar um modelo na internet mesmo de declaração, a pessoa assina, carimba. Se você puder, você ou a pessoa reconhecer a assinatura em cartório, só para poder documentar mesmo e conta para a vida. Pode sim. Mas, sinceramente, uma dica para vocês. Quem quer fazer estágio, e geralmente os locais de estágio não têm um documento, e vocês querem contar aquilo para a tua vida, já aproveita esse documento que tem aqui, estágio externo não obrigatório, e faz ele com a coordenação e com a instituição antes, para vocês terem esse documento, entendeu? É uma coisa para a vida, mas as declarações servem. É que isso dá uma mão de obra na coordenação para fazer. O que eu já subi e desci do Dudu com alguma coisa errada, já gastei um dinheiro lá no Dudu, só de xerox para isso. Dá trabalho mesmo, gente, mas assim, no final, vale a pena, porque você tá que muitos estágios você faz para aprender, mas você poder comprovar, poder contar ponto em algum concurso, porque você tem um número tal de estágio, já é legal. Então, assim, é meio chato, mas dá para fazer. Só a declaração conta? Conta dependendo do concurso que você for fazer. Muitos concursos de universidade, coisas mais rígidas, assim, eles pedem algo mais assinado, mais comprovado como um termo de compromisso. Tomás, quer falar alguma coisa sobre as cartas? Você conseguiu dar uma olhada? Eu comecei, mas não terminei. O que eu olhei aqui, ó, tem as 11 aqui. Dúvidas, gente, porque também a gente já está 1 hora aqui. Tirem suas dúvidas e se a gente não conseguir comentar as cartas que vocês fizeram agora, a gente vai fazer aquele compromisso que a gente combinou de entregar individualmente por e-mail para vocês. Não, então, é o que eu falei. Olhando assim por cima, de estrutura, de fazer as coisas, todo mundo foi bem.
Mas ele tem que olhar depois com calma para ver. Mas assim, parece que. Alguém está com alguma dúvida relativa a essas outras coisas que foram faladas, gente? Se ninguém tiver dúvida, eu vou parar a gravação para a gente ficar mais à vontade.